Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili Calef, preparada para a história de hoje. Nós somos o Baseado em Fatos Surreais. Estamos e hoje... com uma convidada! Estamos com uma convidada! Fala, convidada, quem é você? Oiê, eu sou a Verônica do Faxina Boa. E aqui no Baseado em Fatos Surreais a gente conta a sua história, como se fosse você, assim, em primeira pessoa, só que de jeito anônimo, de maneira que ninguém saiba que é você que tá aqui do outro lado. Tipo, como se tivesse acontecido conosco, no caso hoje com a nossa convidada Verônica. Exato, porque ela é que vai interpretar a nossa heroína. E se você tem uma história pra contar, para onde manda, Sheili? Pro nosso e-mail, bfsurreais@gmail.com. B de bola, F de faca, surreais@gmail.com. Exato. Pode mandar em áudio, pode mandar em texto, pode fazer gravuras, desenhos, imagens. Vídeo. Quer gravar um vídeo? Manda um vídeo pra gente. Não se esqueça de colocar o seu amor antes da história, porque a gente adora as mensagens que vêm junto. Certo, Sheili? Certo, vamos pro caso da semana? Vamos lá. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Oi, eu tenho uma história pra contar referente ao meu casamento e principalmente à minha sogra. Eu tô casada já há alguns anos, já há bastante tempo. Mas dentre esse período todo do meu casamento, eu já sabia que eu teria um problema com a minha sogra, porque ela não me aceitava desde o início da minha relação. Já era um negócio que... Já tinha um problema aí. Uhum. E, na verdade, a família do meu marido é uma família de evangélicos. E eu não sou evangélica e isso já dava um problema pra gente. Já começou conflituoso. Qual que é a sua religião? Eu não tenho religião. Pior, talvez, do que se tivesse uma religião, seja Exatamente. ela qual for, né? E aí eles chamam de do mundão, quando você não tem uma religião, você é do mundo. Ah, nossa, eu não conhecia essa expressão, não. Nem eu. E aí, quando a gente começou a namorar, ela já tinha essa coisa de... Não só a minha sogra, mas as minhas cunhadas também. Já tinha uma coisa de ficar criticando o meu jeito e achando que eu não era uma pessoa boa até então, pro meu namorado. E a gente ficou junto por 3 anos e acabou resolvendo se casar. Então, quando a gente se casou, a gente foi morar juntos e eles também não aceitaram muito bem e ficavam se intrometendo na nossa relação. Aquela família bem participante. Que jeito elegante de falar. Uma família participante. Exatamente, estava sempre bem juntinho. Então a gente resolveu ter um filho. Tudo planejadinho, assim? Planejadíssimo. Nossa, que gente organizada, Você viu né? só? E aí, quando a gente decidiu ter um filho... Mas logo que vocês casaram, já decidiram ter o filho? Não, já tinha passado Não, um uns tempo. 3 Já tinha passado anos. 3 Ah, anos. tá. Então foi planejadíssimo. Planejadíssimo. Gostei dessa Então, menina. quando a gente resolveu ter o nosso filho, ela também quis se intrometer, mas aí não era só se intrometer. Foi se intrometer do tipo muito. Então, eles fizeram uma reunião de família. Sem mim. Então, juntou a minha sogra, minhas 2 cunhadas e o meu marido para decidir o futuro do meu casamento. Gente, Olha! ele participou da reunião. Ele participou e eu não. E eles... Para decidir se é teu filho ou não? Não, tipo, o que pior. ia acontecer, né? Foi pior do que isso, porque eu já estava grávida e eles decidiram que a gente tinha que morar todos juntos. Olha, e você ficou sabendo disso como, minha querida? Eu só fiquei sabendo depois. Quando meu marido chegou com a... Ele não me perguntou, ele me notificou de que eu iria morar. Esse aí não tem medo do perigo. Exatamente. Você é uma pessoa bem calma, pelo jeito. Eu acho que é muito amor. Olha, meu Porque... Deus. Ele te notificou. Exatamente, ele só contou que nós íamos morar com a minha sogra. E você? Chorei. O que eu fiz? Chorei. E eu já tava grávida de 3 meses. Então eu não consegui aproveitar minha gravidez, eu não consegui curtir. Todos os dias tinha briga, todos os dias eu chorava com raiva de estar morando ali com a minha sogra. Ah, então você foi morar. Fui morar. Como é que foi essa? A ideia, na real, era da gente construir uma casa no mesmo terreno. Uhum. E não rolou.
A gente não construiu nada. Então foi o seguinte, quando eu cheguei, quando a gente conversou sobre a reunião, ele só me contou que nós íamos morar. E Tá. eu estava grávida e estava trabalhando normal. Uhum. Quando realmente aconteceu, foi o seguinte, eu saí para trabalhar e quando eu voltei, tinha um caminhão de mudança na porta da minha sogra com a minha mudança. Então, a família dele resolveu fazer essa mudança enquanto eu trabalhava. As minhas cunhadas pegaram as minhas coisas, mexeram na minha casa e colocaram as minhas coisas lá. Tipo, elas participavam mesmo da vida dela. Literalmente, Gente, eles esconderam isso de você. o tempo todo. Então, eu fiquei... Foi assim, um período horroroso. Eu chorava todos os dias. Eu não me dava bem de jeito nenhum, nem com as minhas cunhadas, nem com a minha sogra. E isso atrapalhou a minha gravidez, isso atrapalhou a minha relação, mas Mas o que essas mulheres faziam com você na vida, assim? Por que era tão difícil? e elas criticavam o tempo inteiro. Então tudo estava errado, tudo que eu fazia estava errado, elas achavam que eu não cuidava bem do meu marido, que eu não sabia nada do que eu estava fazendo. Então tornava a minha vida um inferno. Como se você fosse uma criança, assim, que precisava ser cuidada Sim, também. exatamente. E foi um período muito difícil, eu não consegui curtir minha gravidez. Então, quando eu já estava com 8 meses, eu resolvi ir embora, porque eu não estava aguentando mais. E aí eu peguei todas as minhas coisas, falei pro meu marido, eu estou indo com ou sem você. E fui embora de lá. Ah, e você alugou E outro ele lugar. foi com você. Ele foi. Ufa! Ah, Ainda bem que ele foi. esse aí tem razão em algum lugar, né? Tá bem escondida, mas tem. E quando a gente saiu, foi muito difícil também, porque ela continuava fazendo da minha vida um inferno, falando e fazendo coisas, mesmo à distância, mas tinha aquela coisa de eu estar na minha casa. Eu precisava sentir a segurança de estar na minha casa e não estar na casa dela. Então, eu precisava ter o meu lugar, o meu cantinho, porque ela fazia tanto da minha vida um inferno, que ela chegou uma vez a falar que seria melhor se o meu filho não nascesse. Então, eu cheguei pra ela e falei, reza pra Deus, então. Se você acredita tanto, pede pra Deus pro meu filho não nascer. Então, era Nossa, muito... eu imagino, você É horrível. só foi embora, claro. Sim, não tinha como ficar lá. E aí eu fui embora e nós ficamos, eu e meu marido e o nosso filho, por 3 anos. E não bastava isso. Depois do meu filho nascer, eu não conseguia ter paz. E eu não conseguia amamentar por causa disso. E quando eu tava tentando fazer as coisas do jeito certo, de tanto elas ficarem falando, eu não conseguia mais, meu leite secou completamente e eu precisei dar fórmula pro meu filho. Ah, Normal, acontece. é Acontece. comum, né? com todo mundo, né? Só que eu me sentia culpada o tempo todo, porque eu achava que eu tava fazendo alguma coisa de errada. E ela é que tava me deixando nervosa pra eu não conseguir. Porque E aí- mesmo você morando em outro lugar, ela ia lá e ficava te infernizando. Isso, e assim, ela falava que eu tava explorando o filho dela pra comprar o leite. Eu é que comprava tudo, não tinha nada, não vinha o dinheiro do filho dela. E isso me deixava mal, porque quando eu comecei a tentar forçar essa amamentação, isso não acontecia, e o meu filho realmente ficou magro, ficou doente, até que o pediatra falou, você tá indo na direção do que ela tá dizendo. Então, se você não der a fórmula, seu filho vai ficar mesmo doente do jeito que ela falou. Então, continua. E aí, eu continuei dando fórmula, tudo deu certo, e eu continuei com o meu marido até... E eu queria continuar cuidando bem do meu filho, mas ela dizia que o fato de dar a fórmula fazia com que eu não fosse criar um vínculo com o meu filho. Então, Nossa. isso também me deixava muito mal. Nossa, Gente, é que muita horrível, maldade, né? Já não basta todas as coisas que passam na cabeça da gente quando a gente é mãe, de todos os medos e insegurança. Já não basta ela ter que passar por isso, porque ela não tá conseguindo amamentar e ainda tem uma pessoa que fica... Detonando o psicológico, né? É Uhum. horrível. E quando eu achei que realmente já tinha passado o pior, meu marido resolveu pedir uma nova chance pra gente morar lá. Gente, mas por quê? Pois é, assim, eu não consigo fazer ideia. Ele depende muito da mãe. Porque ele tem essa coisa, ele quer ficar próximo da mãe dele. Então, a gente acabou voltando pra lá depois de alguns anos. E ela cuidava dele quando a gente saía. Ela fazia as coisas, mas continuava fazendo da minha vida um inferno. Então, teve uma vez em que a gente saiu e deixou com ela. E quando eu voltei, Deixou o que com ela? deixou o meu filho com ela. Ah, E a gente tá. saiu só eu e meu marido.
E quando a gente voltou e eu peguei ele no colo, ela começou a gritar. Porque eu tava acordando ele, porque eu tava maltratando ele. E ela começou a dizer pros vizinhos que eu maltratava ele. Ai, meu Deus. Então ela chamou a atenção das pessoas na rua, dizendo que eu tava maltratando o menino e que ele era espancado e que ele tinha marcas. Imagina o que isso pode acontecer comigo se alguém resolve se vingar de mim por causa disso. Você Então, acha que é verdade? exatamente. E aí ela começou a falar esse tipo de coisa no meio da Você rua. fez o quê, meu Deus do céu? Eu levantei a blusa dele e falei, vem aqui e me mostra cadê a marca. Se você tá dizendo que ele é espancado, vem aqui e me mostra. E o menino não tinha absolutamente marca nenhuma. Nossa, imagina viver nesse grau, gente. Gente, mas por que você continua morando nessa casa com ela, assim? A gente tá construindo a casa. Finalmente, enfim. agora. Ah. Então vai ser no mesmo terreno dela, mas é uma casa nossa. Então é uma outra realidade. É, porque no começo, na primeira vez que a gente foi, a ideia já era construir desde aquela vez. Mas a gente torrava o dinheiro, porque a gente gastava o dinheiro pagando as contas da casa dela e não construiu a nossa. Mas agora, enfim, a casa tá sendo construída e a gente vai ter um cantinho só nosso. Porque enquanto ela tá na minha frente e na frente dele, ela é uma coisa. Quando tá só eu e ela muda completamente, ela volta a me maltratar. Então, é um então ela inferno. ainda faz esse jogo Ainda. duplo. Até hoje. Então, assim, eu não vejo a hora da minha casa ficar pronta, porque, pra você ter ideia, hoje em dia, se eu não faço a minha própria comida ou não compro, ela faz pra todo mundo e não faz pra mim. Então, eu só preciso da minha casa pronta pra ficar livre dela de uma vez por todas. Socorro! Gente! Moça, é tão difícil ver essa se história. você contar tudo que ela fala, dá uns 10 anos. É. Não é? É muito Porque tempo. tem um namoro, aí tem ele já tá com uns 3 anos. Ela depois. namorou um tempo, Heroína. ela namorou anos, aí ela casou, ela demorou 3 anos pra engravidar. Ela conta que ela E o nenê já tá com saiu. uns 3 anos. É. Isso já passou uma década. Heroína, você Caraca. realmente ama esse cara, né? Nossa, sinceramente, assim, a vontade que dá é chacoalhar esse sujeito, esse seu marido. Porque, pelo amor de Deus, é muito sofrimento. A gente pode gostar da mãe? Pode, mas a gente tem que saber quando a mãe da gente não tá sendo uma pessoa legal. Pensando, né, do ponto de mínimo, vista né? Dele, porque ele pode gostar muito da mãe, mas se ele não percebe que a mãe tá fazendo tão mal pra mulher dele, ele tem que ter. E aí é que tá, ele tem que ter relações diferentes. E não dá pra ter todo mundo na mesma casa. Ele tem que ver que a mulher dele vai sofrer. E a mãe, desculpa, ele já tá grande, ele não tem que morar mais com a mãe. Tem um ditado, né? Quem casa quer casa. É. Sabedoria popular milenar isso, né? Você já ouviu Exatamente. isso, Xeli? Você tá olhando pra mim Todo com uma mundo cara. tem sogra aqui, né? É você com a sua sogra aí. Como são vocês com as suas sogras? Porque sogra é que assim, eu nunca tive uma experiência ruim com sogra. Eu tive uma sogra Uau! ruim, vai. E olha que eu fui namoradeira, gente. Parabéns! Aquela rodada, mas só aquela que conquista as sogras. Mas a minha primeira sogra do meu primeiro namorado, ela era meio... Na verdade, ela não era comigo diretamente, mas eu descobri... Ai, meu Deus, se ela ouviu um dia esse podcast, né? Eu descobri que ela falava que a gente era pobre, tipo, que a gente até era legal, mas o problema é que a gente era pobre. Ela falava isso no trabalho dela. Então foi um negócio que minha mãe ficou... Foi aquela rede, entendeu? Então, tipo, ela não falava na frente, ela não me tratou mal. Mas ela ficava assim, falava. essa aí é pobre, não quero que fique com meu filho. Isso, exatamente. Eu tive algumas Não sogras... precisam falar, de pode mudar de assunto também, gente. Eu tive algumas sogras bem malas. E aí eu me lembro, eu era muito, muito patricinha quando era adolescente. E aí um ex-namorado meu, quando eu cheguei pra conhecer, ela me passou a tarefa de lavar o banheiro da casa dela. Oi! Porque se eu ia namorar o filho dela e potencialmente poderia vir me casar com ele, eu precisava saber limpar o banheiro. Mas Eu não só não lavei, como ainda falei, ele que se quiser um banheiro limpo ou lave, eu pague alguém pra lavar. Eu namorei com ele 3 anos, foram 3 anos infernais. Nossa. Não, eu nunca tive uma relação difícil, assim, com nenhuma sogra super difícil, assim. O que aconteceu, que é um fato engraçado,
Triste. Foi triste pra mim na época. Não foi engraçado, é engraçado hoje. Foi engraçado, não, foi triste. Foi que eu tive um namoradinho quando eu já tinha uns 28 anos. Eu já tinha, claro, o Henrique. Eles eram pequenos. Eu não sei se eu tinha 28 ou 31, alguma coisa assim. E esse rapaz era tipo uns 8 anos mais novo do que eu. Ele tinha 23. Então eu tinha já uns 31 anos, é isso aí. Tá certa? Minhas contas? Tá certa, né? Total de humanas. Marcela não sabe mais fazer contas. E aí, eu namorei esse rapaz uns 8 meses, assim. Esse cara era apaixonadíssimo comigo. Enfim, um grude, queria muita coisa, não sei o que. Bastou esse cara me levar pra conhecer a mãe dele, que não morava em São Paulo, morava no interior. Ela veio pra São Paulo, a gente foi jantar, me lembro muito bem, naquela pizzaria Brasa, em Higienópolis. Essa mulher me conheceu semana seguinte, esse cara terminou comigo. Todo o amor dele desapareceu de repente. Certeza que ela deve ter falado, essa aí, com 2 filhos, jamais. Tava certa, né, Marcela? Pela Gente, tem Que gente loucura, que é muito doida, né? Que absurdo uma coisa dessa. Tipo, eu levei anos, assim, pra me aceitar nessa condição de mulher separada com 2 filhos pequenos, achar que ninguém ia me aceitar. Sim. E passar por uma coisa dessa é muito horrível. É Nossa. muito horrível. Não, você falou o negócio do banheiro, aí eu lembrei, eu até tava comentando aqui com ela, gente, que eu tinha uma amiga que a sogra dela era tão pentelha que ela tinha na lavanderia uns panos de chão novos e quando a sogra vinha visitar, que ela sabia que a sogra tava vindo, ela umedecia os panos de chão limpo e pendurava no tanque pra sogra ficar orgulhosa de o quanto ela não deixava os panos encardinhos. Fica a dica, tipo, a louca era tão louca com limpeza. É a melhor dica que eu já vi. Claro. A pessoa é louca, então ela pegava tudo, ela tinha tudo umas coisas, uns panos de prato. Imagina a véia olhando, nossa, olha como Essa ela é. sabe cuidar do meu filho. Se cuida assim do pano de chão, Gente, imagina. mas eu vi hoje, até compartilhei essa desgraça. Teve um programa da TV aberta que a menina tinha as 2 mulheres passando roupa e a mãe Eu vi do cara isso. Escolhe. escolhia a pretendente. namorada de acordo com quem passava a melhor roupa. Essa semana, Foi 2019, foi- gente. Não faz sentido. Juro por Deus. Aí uma amiga minha Ai, falou gente, assim, eu bota não a passo- cara dele ali pra eu passar o ferro. Eu não caçava, então, porque eu nem passo roupa, né? Não passo roupa desde que eu era adolescente. Eu roupa também. minha sai do varal direto pro guarda-roupa. A minha também. Não Ah, ia mas sabe casar que tem nunca. uma coisa assim, se a gente for olhar, né? A sensação que eu tenho quando ela conta essa história é que essa mulher vivia muito a vida dela, né? Ela não tinha uma vida. Ela devia ficar vivendo a vida dela porque não tinha uma vida. E acho que muitas mulheres das gerações da minha mãe, pelo que eu observo, assim, elas foram criadas pra isso. E quando elas, tipo, os filhos saem de casa, Elas não têm parece o que que elas não têm fazer. função. E elas aprenderam que a função delas é cuidar de alguém, que isso é que é ser alguém. E elas até entram em depressão, às vezes, quando elas não têm o que fazer. Teve uma mulher um dia que foi presa porque ela invadia as casas pra lavar louça. Aí todo mundo fala, Sim. invade a minha, lá no Paraná. Porque a pessoa entra num pânico, assim, tipo, se eu não tô fazendo serviço pra outra pessoa, é como se eu não tivesse valor. Eu lembro que as primeiras vezes que eu consegui levar minha mãe viajar, né, passear junto comigo, ela ficava meio numa neura. Eu não sei se vocês já viveram isso, tipo, de levar sua mãe junto com você, tipo, pra praia. E a mãe começar a arrumar, como se ela tivesse que pagar por estar ali. Ela ficar ali naquela coisa de ficar cuidando uma criança, de ficar lavando uma coisa, limpando, cozinhando, como se isso, o valor dela estivesse nisso, né? Sim. Meu pai, quando ficou sozinho, depois que todos os filhos se casaram, ele começou a reformar a casa loucamente. Porque ele já não estava mais trabalhando, ele cuidava dos filhos. Os filhos começaram a sair de casa. E aí, quando a gente ia ver, ele tinha mudado a textura da parede. Aí fez uma parede de tijolinho. Aí mudou a fiação. Aí toda hora ele tava fazendo Estava alguma caçando caçando o que fazer. Porque senão ele pira. Eu acho que tem um pouco dessa coisa da mulher que fica sem saber o que ela vai fazer. No caso, a história aqui acabou retratando uma sogra dentro desse estereótipo, né? Da sogra pentelha, mas a gente sabe que nem sempre as relações são desse jeito, né? Que Imagina, muitas vezes... tem sogra que é uma maravilha, que é melhor que a mãe da gente. Que é super querida, enfim.
Heroína, muito obrigada por ter contado essa história pra gente. A gente ouviu o áudio aqui, nós três juntas. A gente quer ser sua amiga. Porque a sua vozinha no áudio. Parece que ela tem 12 anos, gente. Dá vontade de ir lá e dar cola. Fala, meu Deus. Vem cá, deixa eu te ajudar, por favor. Vamos dar um rolê. Obrigada a você que tá aí do outro lado, ouvindo Baseado em Fatos Reais. A gente faz esse programa porque vocês mandam as suas histórias. Então mande a sua história pra nós. Muito obrigada, Verônica! Foi tão legal! Conta pra gente como foi contar uma história de outra pessoa pela primeira vez. É muito esquisito! Não, e eu ficava pensando, porque você se envolve emocionalmente e eu tô com raiva. E tinha horas que eu ia falando e eu pensando, por que é que ela voltou pra casa da sogra? A gente toma partido. A gente toma partida, é muito louco. Mas muito gostoso, adorei participar. Como o pessoal faz pra te achar? Conta tudo. Eu tô basicamente em todas as redes sociais com o @faxinaboa. Então, @faxinaboa no Twitter, no Instagram, no Facebook e Conta no um pouquinho YouTube. o que é o Faxina Boa pro pessoal que não conhece. Ai, pra quem não conhece Faxina Boa, eu sou uma pessoa que eu queria só contar pros meus amigos que eu tava fazendo faxina e de repente pessoas do mundo inteiro vieram falar comigo. Eu fiz um post que viralizou contando que eu ia me tornar faxineira e quando eu percebi, eu tava literalmente na casa de muitas pessoas. Hoje eu trabalho ainda fazendo faxinas, mas eu produzo conteúdo para as redes sociais, então eu faço parceria com marcas, faço publis, manda jobs, aí, empresas. marcas me notem. E isso é muito louco, porque eu não tava pensando nisso de forma alguma, mas eu consegui também, com os conteúdos que eu produzo, fazer com que as pessoas tenham orgulho do que elas fazem. Porque quando eu falo do trabalho de faxina e eu falo como se fosse qualquer outro trabalho no universo, as pessoas, né? por que é? E as pessoas, meu Deus, mas você não tem vergonha? Vergonha do quê? E sabe, eu conto as pequenas crônicas do que rola. Então eu tô ali em todas as redes, pronta pra contar o dia a dia e pra fazer as pessoas gostarem de ser quem elas são. Que bonito, que é né? exatamente o que a gente quer aqui também, que todas vocês, heroínas, gostem muito de ser quem vocês são, que vocês se identifiquem. Vamos contar histórias dela também, vamos ver se vocês sabem depois. Já estamos juntando umas histórias aqui pra contar dela. E se você gosta desse programa e quer ajudar ele a continuar acontecendo, que mais histórias de mulheres sejam compartilhadas, Apoia a gente! picpay.me/bfsurreais, tem lá os planos, você escolhe o que quiser e até o próximo Caso Surreal. Esse episódio foi editado por Nicole Galtério.